O versículo se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nós podemos estar lendo esse versículo e vendo o que ele quer falar conosco nesta noite. Esse versículo, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dentro disso, nós podemos ver uma lição sobre prioridade cristã. Quais as prioridades que nós temos colocado na nossa vida perante o Senhor? Dentro disso, nós vamos ver que aqui, o que ele coloca: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Vamos então ver um pouco dessa parte: buscar em primeiro lugar o seu reino. Fazendo um planejamento de vida, precisamos fazer uma ordem de prioridades. Essas ordens de prioridades, elas podem acontecer dessa forma: o que é mais importante, o que seria desnecessário, o que é urgente, ou até mesmo o que é superficial. Vemos que quando nós fazemos uma ordem em nossas vidas para alcançarmos um resultado, nós colocamos algumas prioridades, algumas necessidades em primeiro lugar. Vamos ver ali o entender primeiro que é as prioridades que podemos acertar nas escolhas e ter um sucesso na nossa vida. Aqui no Sermão do Monte, como nós vimos no livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo ele colocou várias parábolas ali, e nesse Sermão do Monte também ele quis passar a respeito do reino dos céus. Ele mostra assim: Jesus deixa muitas orientações para a nossa vida, pois ele sabia que o ser humano passaria nos últimos tempos por ansiedade e preocupações. Quem hoje não está passando, ou tendo irmãos que estão muito ansiosos ou com muitas preocupações? É com o emprego, é com familiares, é uma coisa ou outra em sua vida. Mas dentro disso nós também podemos observar que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério, ele já deixou orientações para o seu povo, e não é diferente para nós nos dias de hoje. As palavras do Mestre parecem refletir a nossa vida moderna no século XXI, onde as pessoas estão estressadas e sobrecarregadas de atividades e compromissos. Também nós podemos observar quanto o tempo é necessário, os compromissos, as atividades, a sobrecarga no trabalho vem afetando o povo cristão, nós que temos servido ao Senhor. Mas até quanto isso vai ser prioridade em nossas vidas, ou o trabalho do Senhor? Nós podemos estar observando isso também. Deus não criou o ser humano ou o cristão para viver sob uma pressão de obrigações que lhe são impostas pelo mundo. Por isso ele manda: olhai as aves dos céus, os lírios do campo, para refletir que Deus cuida detalhadamente das necessidades que temos. Ansiedades, preocupações vão acontecer, mas ele manda nós observarmos as aves dos céus e os lírios do campo. Ele coloca também como Salomão foi vestido de linhos puros, de roupas belíssimas. Dessa mesma forma, Deus tem uma preocupação conosco. No ministério do Senhor Jesus Cristo aqui não foi diferente. Ele estava também preocupado com aqueles que ele estava ensinando ali, e também preocupado conosco hoje. Também podemos ver o que é prioridade em sua vida, o que é prioridade em minha vida. Vamos refletir na palavra de Jesus e entender o que ele ensinou sobre as nossas prioridades. O reino, aquilo que nós temos buscado, o que vem é o reino de Deus. O seu reino, a primeira coisa que Jesus ensinou e que deve estar no topo da nossa lista de prioridade é o reino de Deus. Aqui vem, qual a prioridade que eu tenho dado para a minha vida? Tem sido mesmo buscar
pessoas para estar louvando a Deus, buscar evangelizar o meu vizinho, buscar evangelizar o meu amigo de escola, buscar evangelizar o meu amigo de faculdade. Então, isso é necessário para que o reino de Deus seja a primeira prioridade em nossas vidas. Talvez você pense que o reino de Deus é algo muito extenso, que Jesus deveria ter esclarecido mais essa questão. Mas ele deixou também claro que o reino de Deus é algo muito extenso, ou o que ele esclareceria a questão era o que seria o reino de Deus. O que é o reino de Deus em nossas vidas? Em várias palavras, Jesus comparou o reino de Deus com coisas do dia a dia, para ficar muito claro de maneira que pudéssemos compreender. Qual é essa compreensão? Através das palavras, através das lições que ele nos deixou. Nessas palavras, Jesus, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Vamos ler ali em Mateus capítulo 13, versículo 44. Nessa pequena parábola do tesouro escondido, o Senhor Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui nós vemos um tesouro, uma busca de um tesouro, uma busca de um campo o qual tinha um tesouro. Era a prioridade desse homem, era a prioridade dele ali naquele momento. Nós devemos também estar fazendo uma comparação com a segunda parábola aqui desse versículo, que ela diz assim, versículo 45 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, a um que negocia e procura boas pérolas. Então, aquele comerciante que está em busca de negócios, de buscar sempre um bom negócio. Então aqui fala, um homem que busca boas pérolas. Qual é a prioridade nossa? É buscar as pérolas, as vidas para o reino de Cristo, ou buscar as vidas para o reino dos céus, ou dar prioridade às nossas buscas? Uma rede lançada ao mar. Quando nós lançamos uma rede ao mar, quando ela é lançada, essa rede ela vai trazer várias espécies de peixe. Ela vai trazer espécies grandes, espécies pequenas, espécies de vários tamanhos. E também nisso, ao estarmos projetando a nossa palavra, a palavra do Senhor ao mundo, nós estamos lançando essa rede ao mar. Isso é a prioridade que precisa ser colocada em nossas vidas. Eu falo isso como cristão, porque no momento da minha conversão, eu já com 18 para 19 anos, eu acharia que eu ser salvo já era o suficiente. E quando, há 9 anos atrás, eu fui para Quisizano, acompanhar o trabalho ali, eu vi a necessidade que o bairro precisava, que a localidade precisava, a palavra de Deus ser pregada, anunciadas aos pré-adolescentes, anunciadas aos adolescentes, aos jovens que estavam ali chegando. Prioridade, sim, é a palavra de Deus pregada e explicada. Nós vemos que as prioridades das nossas vidas, nós que temos serviço circular, é necessário, mas também é necessário também dar uma atenção a esses que necessitam do reino dos céus. Um pai de família que levanta cedo e vai ao trabalho, à busca do trabalho, à busca do sustento do seu lar, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Nós podemos pensar que sobre tudo isso Deus está no controle. Sobre tudo isso Deus está no controle. Pensando no grupo na Ciame, Curitiba, quando foi nos apresentado,
e através dos irmãos, o irmão Adolfo que esteve com vocês recentemente, houve-se a necessidade também de ouvir os ministérios dos irmãos, o irmão Alberto Trinque, a irmã Nina, saber como que isso estava acontecendo, qual que era o suporte necessário, oração, oferta é necessário, mas também é necessário uma comunicação. Através dessa comunicação foi o momento que nós chegamos aqui hoje. E isso também vai refletir nas nossas vidas, para o futuro também nesse projeto. Queremos também ver que Jesus deixou claro que o reino de Deus, primeira coisa, exige arrependimento. Exige arrependimento de aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós possamos estar deixando para chegarmos ao reino dos céus. Exige arrependimento meu e exige arrependimento seu. Vamos ver ali Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui é uma chamada nós para irmos e levar o Evangelho a outros, irmos e pregarmos o Evangelho. Isso tem sido prioridade na minha vida, tem sido prioridade nas nossas vidas. Então, uma pergunta que a gente pode estar fazendo: podemos